Venho aqui com uma última dica de leitura desse domingo para a semana que vem. Estamos no dia 20 de julho de 2024 e eu lembrei de trazer para vocês a dica de 3 livros. É o livro do professor historiador Luiz Roberto Lopes. O livro do professor historiador Luiz Roberto Lopes. O primeiro é História do Brasil Colonial. O segundo é História do Brasil Imperial. E o terceiro, História do Brasil Contemporâneo. Então é o 3, o 8 e o 4. Por que é importante a leitura desses livros? É importante a leitura desses livros, começando de História do Brasil Colonial, tá certo? Para que vocês possam efetivar uma revisão sobre os estudos de história do Brasil. Primeiro, a formação de Portugal, a epopeia das grandes navegações, o significado da descoberta do Brasil, a primeira fase, que é a fase pré-colonizadora, não é? A questão da conquista desse lugar, desse paraíso, né? A administração colonial, a primeira parte, que é o Brasil administrativamente transformado em capitanias hereditárias. Posteriormente, do ponto de vista administrativo, Portugal trouxe para o Brasil o governo geral e posteriormente o vice-reinado. Uma outra coisa importante é compreender a importância da economia açucareira, do grande latifúndio e do escravo. Nós não podemos separar nada aqui, porque nós estamos dentro do sistema colonial, o sistema colonial que vai acontecer dentro do progresso, do processo do capitalismo mundial, não é? E a opção foi a colonização com uma economia voltada primeiro para o açúcar, o domínio através do latifúndio, dos senhores do grande latifúndio, e a questão da escravidão, de um modelo de trabalho que era a escravidão. Então, nesse primeiro livro, é importante a gente ver também que houve, não é, o domínio espanhol. Então, é uma parte importante dos estudos, que é a união das coroas ibéricas. Durante um determinado período, o Brasil será administrado pela Espanha, até novamente Portugal ter o seu estado independente da dominação espanhola. Os primórdios da arte brasileira, não é? Aí nós vamos ter o destaque do barroco brasileiro, nós vamos ter o barroco do litoral, o barroco mineiro, as diferenças entre o barroco do litoral e o barroco mineiro, não é? Essa era do barroco com o gênio que foi o Aleijadinho, não é? Também a importância do barroco na música e a construção de uma civilização, a civilização
dentro do sistema agrícola, dentro de uma economia agrícola, das casas grandes e senzalas, como mostrou Gilberto Freire. No outro livro, que é a História do Brasil Imperial, o período do Brasil que é articulado a partir desse sistema chamado de imperial, então nós vamos ter que perceber como é que ocorre a crise no sistema político e econômico lá da Inglaterra, lá de Portugal, a contribuição da Inglaterra, que tinha todo o interesse de que o Brasil se separasse de Portugal, não é? Que o Brasil se tornasse um Estado para participar do sistema econômico que fazia parte da Inglaterra, dentro do sistema do liberalismo, né? A continuidade do sistema, eu diria aqui a palavra colonialista. Então, nesse segundo livro, a gente vai observar o fim da fase colonial, vamos observar o mercantilismo, como era sistematizado o mercantilismo, a vinda da corte com a dominação napoleônica, né? O Império de Napoleão, ele fez com que Dom João fugisse de Portugal para o Brasil e viesse instalar o Estado, a corte, porque trazer a corte para o Brasil não era só trazer a corte, era trazer um modelo de administração, um modelo de sistema, era fazer o Estado funcionar dentro da colônia. E o outro ponto importante é a separação do Brasil de Portugal, as vantagens dadas à Inglaterra e a continuidade do sistema dos grandes proprietários e da escravidão. Então, esse Estado que foi organizado, chamado de Primeiro Império e Segundo Império, ele tem como ponto de apoio o sistema da escravidão, aquela economia que tinha como modelo a continuidade da escravidão. Um outro ponto que é importante, não é? É o período da abdicação de Dom Pedro I, a saída do imperador Pedro I e o início do segundo, o início da regência, né? A regência trina, a regência una, depois que nós vamos ter o final da regência e o segundo império, que é o império da coroa e das senzalas. Os conflitos do Segundo Império, com a Guerra do Paraguai e a queda do Império, ou melhor, a decadência da monarquia e o início da República. A queda da monarquia com uma quartelada, o final da escravidão, consubstanciado pela assinatura de uma lei chamada a Lei da Libertação dos Escravos, a Lei Áurea. E o livro do Brasil contemporâneo é exatamente que esse livro vem mostrar a crise do Segundo Império, né? Como foi que houve essa crise no Segundo Império, e a partir da crise, da expansão dessa crise, houve a
proclamação da República, né? E com a proclamação da República veio a República das Oligarquias. Então nós vamos ter um quadro político, econômico, social, todo objetivado a partir destas oligarquias que vão dominar o cenário político, administrativo e econômico, e que termina na fase de Getúlio Vargas, com o populismo getulista, não é? A questão do Getúlio, e posteriormente com a transformação nesse Estado no período de Getúlio, a Segunda Guerra Mundial, os caminhos, não é, do integralismo e a Constituição de 37, depois a democracia com Dutra, novamente a chegada de Getúlio Vargas, a democracia com o desenvolvimento de Jânio Quadros, João Goulart, a reação conservadora com o golpe e o período de 64 com o golpe militar, com o Estado técnico dependente, né? Um Estado brasileiro tecnoburocrata dependente, com uma Constituição e um modelo de Brasil centrado no milagre, depois a nova República. Então eu aconselho aqueles que desejam compreender, estudar a história brasileira, esses livros, os livros do professor Luiz Roberto Lopes. Aqui é uma dica de leitura para vocês, para despertar o interesse na leitura sobre o nosso país e entender os problemas, as doenças dessa república nesses últimos 20 anos.